Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Isabelle Cardoso, sou da 2MA. Tá chovendo aqui na minha janela e eu vim apresentar o seminário de debates filosóficos sobre o filósofo Thomas More. Thomas More não foi só um filósofo, ele na verdade era pensador, advogado, escritor e político inglês. Nasceu em Londres em 1478 e ele viveu durante o período do Renascimento e da Reforma Protestante. Durante esse período, a gente sabe que a Inglaterra estava passando por diversas transformações, sejam elas religiosas, políticas e sociais, e isso inspirou Thomas More a lançar a sua obra mais famosa, chamada Utopia, em 1516, que fazia uma crítica à sociedade atual da Europa. Em Utopia, a obra se passa em uma ilha, que se chama Utopia, onde as pessoas vivem uma sociedade ideal, como já diz o próprio nome, né? Então, lá era uma sociedade onde seguia os ideais de Thomas More. Então, era uma sociedade que tinha muita igualdade, tanto social quanto econômica. As pessoas não tinham propriedades privadas, ao contrário do que era a realidade dele na época. Então, todas as pessoas compartilhavam tudo e ninguém tinha uma coisa totalmente privada. Como outros de seus ideais, também tinha o trabalho a todos. O que era o trabalho a todos? É o que eu acabei de falar, trabalho a todos. Todo mundo tinha que trabalhar igualmente. Thomas More acredita que para uma sociedade ideal, todos têm que seguir os mesmos papéis. Então, todo mundo tinha que trabalhar igualmente, claro que com um trabalho justo, onde as pessoas têm tempo livre para lazer, para estudo. E estudo também era um dos ideais de Thomas More. Ele acreditava que a educação fazia transformações sociais. Então, ele acreditava na educação como um dos principais meios de moldar uma sociedade certa. Outra coisa que Thomas More acreditava também era a liberdade religiosa. Então, apesar de ele ser católico, ele acreditava que todos podiam seguir as crenças que quiserem, acreditar no que quisessem, contanto que não atrapalhassem os ideais daquela sociedade, para que ela continuasse seguindo aquele padrão que ela tem que seguir para ser uma sociedade perfeita, digamos assim. Ele também criticava muito o luxo e a ostentação, então nessa obra a gente vai ver também a gente vai ver que as pessoas vivem uma vida mais simples, não ostentam tanto, e também acreditava friamente na justiça. Ele acreditava muito na igualdade e na justiça. Eu acho que são os dois ideais mais fortes de Thomas More, talvez um dos principais. Mas ele acredita na justiça não só como uma punição, como costuma ser, né? Ele acredita também na justiça de uma forma mais humana, como uma reabilitação. Então, ele não acha que a justiça seja apenas punições para as pessoas que cometem erros, que cometem crimes, mas também reabilitações para que elas se tornem pessoas melhores e a sociedade seja totalmente igual. Fazendo uma análise sobre a minha opinião sobre Thomas More, eu acho que ele foi sim um visionário, porque ele vivia em uma sociedade onde as coisas eram muito mais difíceis, a desigualdade era muito presente, e ele conseguiu fazer uma crítica a isso sem criticar diretamente essa sociedade, mas sim criando uma nova onde as pessoas viviam em um mundo mais feliz, pode-se dizer, com ideais totalmente contrários do que eles viviam na época. Então, apesar de que muita gente acredita que ele era mais um extremista da época apenas, porque a gente tem essa noção de que era tudo muito extremo na época, tem gente que acredita que ele era só mais um extremista, porque ele via o idealismo de uma forma muito extrema, e em Utopia tem essa coisa, até o que eu falei da religião, sobre tu poder seguir a religião, mas não de uma forma que afete esses ideais. Então,
Seria uma sociedade onde não existem conflitos ou interesses sociais, nada que possa tirar daquele caminho que eles estão seguindo para uma sociedade perfeita. Mas eu acredito que Thomas More não fez utopia como um manual de instruções. Ele não tá dizendo pra gente seguir à risca esses ideais e transformar a nossa vida literalmente nessa utopia. Ele tá fazendo uma crítica, ele tá dando a gente a oportunidade de refletir sobre os problemas atuais na sociedade. Não atuais, né, seriam da época dele, mas que também se encaixam na sociedade atual, porque se a gente for analisar a diferença entre a sociedade da época e a sociedade de agora, tem muita semelhança. A gente não alcançou o nível de utopia. Mas, claro, não é de uma forma tão extrema como era antes, até porque antes eles estavam vivendo em guerras e agora, pelo menos aqui no Brasil, não, graças a Deus. Então, tem uma diferença entre agora e o passado, mas ainda assim, muitas coisas das que ele criticavam continuam sendo as mesmas, ou pelo menos muito parecidas. Então, eu acho que Thomas More foi e é necessário, ele traz debates e discussões até hoje, então a crítica dele é extremamente atemporal, ela percorre os séculos, ela, como é que eu posso dizer, atravessa séculos? Pode ser, né? E então eu acho que ele é muito necessário, não trazendo um modelo de sociedade, mas sim uma crítica e uma reflexão sobre a sociedade em que vivíamos e vivemos. Esse é meu seminário, eu sou Isabelle Cardoso e até a próxima.